Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. O capítulo 1, contexto da palavra. Os descendentes de Jacó no Egito. Versículo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa, com sua família. Referência do versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 8. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Jacó, seu filho. Vou estar aqui no versículo 8. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Jacó e seus filhos, Rubi, o primogênito de Jacó. O versículo 2 do capítulo 1 de Êxodo. Rubi, Simeão e Levi e Judá. Versículo 3. Esacar, Zebulon e Benjamim. Versículo 4. Dan, Naphtali, Gad, Aser. Versículo 5. Todas as almas, pois que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Referência do versículo 5. Livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 26 e 27. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, foram fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Versículo 7. Os filhos de José, que eles nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70 pessoas. O versículo 6 do capítulo 1 de Êxodo. E faleceu José e todos seus irmãos, e toda aquela geração. Referência do versículo 6. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 26. Contexto da palavra: a morte de José. Versículo 26. E morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram e puseram no caixão no Egito. Referência do versículo 6. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, capítulo 7, versículo 15. .
Vou ler o 19, versículo 19 do capítulo 7 de Gênesis, de Atos dos Apóstolos. Conhecia a José e até que se levantou outro rei que não conhecia José. Versículo 19. Esse usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou os nossos pais, a ponto de os fazer a rejeitar as suas crianças, para que não se multipliquem-se. Versículo 20. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Versículo 21. Sendo rejeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em sua palavra e obras. Versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio ele ao coração a visitar a seus irmãos, os filhos de Israel. Versículo 24. E vendo maltratado um deles, defendeu e vingou, e ofendido e matando os egípcios. Versículo 25. Ele cuidava que seus irmãos entenderia que Deus ele havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Versículo 26. No dia seguinte, pelejando, ele foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Varões, sois irmãos, por que vós agravais uns aos outros? Versículo 27. E o que ofendia o seu próximo, repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Versículo 28. Queres tu matar a mim como ontem mataste os egípcios? Versículo 30. Essas palavras fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Mediã, onde gerou 2 filhos. Versículo 30. E completou 40 anos, e apareceu ele o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo da sarça ardente. Este foi o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, do versículo 19 até o versículo 30. Continuando o capítulo 1 de Gênesis, o versículo 7 do capítulo 1 de Êxodo. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conheceram a José. Versículo 9. O qual disse aos seus filhos de Israel, a qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Referência do versículo 9. Livro de Salmo de número 105, verso 24.
E ele multiplicou sobremodo o seu povo, e fez mais poderoso do que os seus inimigos. O versículo 10 do capítulo 1 de Êxodo. E ei, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e peleja contra nós, e suba da terra. Este aí foi Faraó falando. O versículo 11. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem, e com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidade, armazém, Pitom e Ramassés. Referência do versículo 11, livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 13. Então disse Abrão: saiba descer do deserto, que peregrina será a tua semente, em terra que não é sua, e servi-los ao afligi-los ao 400 anos. Referência do versículo 11, livro de Salmo de número 81, verso 6. Tirai de seus ombros a carga, as suas mãos ficará livre do cesto. O versículo 12 do capítulo 1 de Êxodo. Mas enquanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam, tanto mais crescia, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. O versículo 13. E os jepistas faziam servir os filhos de Israel com dureza. Versículo 14. Assim que eles fizeram amarga a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigava com dureza. Referência do versículo 14, livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Contexto da palavra: a morte do rei do Egito. E aconteceu depois de muito desses dias, que morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel puseram por causa da servidão e clamaram, o seu clamor subiu ao Deus eterno por causa da sua servidão. Referência do versículo 14, livro de Salmo de número 81, verso 6. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres do cesto.
Referência, o versículo 17 do capítulo 1 de Êxodo. Capítulo 16 do versículo 1 de Êxodo. Não, versículo 15 do capítulo 1 de Êxodo. O rei do Egito falou às parteiras do Hebreias, da quais o nome de uma era Silfra e o da outra era Pua. O versículo 16. E disse: quando ajudarde a dar à luz as hebreias, e vide sobre os assentos, se for filho homem, matai-o, mas se for filha mulher, então deixa com vida. Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus eterno e não fizeram como o rei do Egito ele disseram, antes conservava os meninos com vida. Referência do versículo 17. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Referência do versículo 17. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Vou ler mais uma vez o versículo 29 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, e disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O versículo 18 do capítulo 1 de Êxodo. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse a elas: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? Versículo 19. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Referência do versículo 19, livro de Josué, capítulo 2, versículo 4. Porém, aquela mulher tomou ambos aquele homem e escondeu, e disse: é verdade que vieram homem a mim, porém eu não sabia de onde era. O versículo 20 do capítulo 1 de Êxodo. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Referência do versículo 20. Livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 18.
O ímpio recebe um salário enganoso, mas para quem semeia justiça haverá galardão certo. Referência do versículo 20. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com seu nome mostraste, enquanto reviste ao santo e ainda servis. O versículo 21 do capítulo 1 de Êxodo. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus eterno, ele estabeleceu casas. Referência do versículo 21, livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração, a minha alma, e eu edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Referência do versículo 21, livro de Salmo de número 127, verso 1. Contexto da palavra: segurança, prosperidade e fecundidade vem de Deus só. Verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde e comer o pão de dor, pois assim dará ele aos seus amados o sono. Este foi o livro de Gênesis, este foi o livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Eu vou ler o versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram, e lançarei no rio, mas todas as filhas guardarei com vida. Este foi o livro de Gênesis, este foi o livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Eu tropiquei aqui porque está muito apagada essas letras. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com Deus. Se for da vontade do Senhor e Ele quiser, estarei fazendo o próximo vídeo.